O meu pai biológico, que me abandonou quando eu tinha 4 anos, quer levar-me ao altar após 24 anos de ausência. Mas quem é levado é ele para a prisão, ao tentar invadir o meu casamento. Tenho 28 anos e vou casar com um Austin, de 30 anos, dentro de 2 meses. Mas isso não é o mais importante, ou pelo menos, não é o principal. O mais relevante é o drama familiar que veio ao de cima por causa do meu casamento, especialmente porque há uma pessoa que quer levar-me ao altar, e eu não quero que o faça. Os meus pais, Lydia, de 51 anos, e George, de 53, conheceram-se num festival de música quando estavam nos seus 20 anos. Segundo a minha mãe, foi um romance vertiginoso. Foram viver juntos ao fim de 3 meses e casaram-se 1 ano depois. Eu nasci mais ou menos 1 ano depois disso. Os primeiros anos foram decentes, segundo o que a minha mãe me conta. George trabalhava numa empresa local e a minha mãe ficava em casa comigo. Mas as coisas mudaram quando George foi promovido. Começou a trabalhar até tarde, a viajar para conferências de negócios, e quando estava em casa mal falava conosco. A minha mãe tentou fazer com que as coisas funcionassem, cozinhava os seus pratos preferidos, planeava noites românticas, mas nada parecia fazer a diferença. Até que chegou ao ponto de ruptura. A minha mãe encontrou mensagens no telemóvel do George, de uma mulher que ele conheceu numa viagem de negócios. Quando o confrontou, ele nem sequer negou. A minha mãe pediu o divórcio quando eu tinha 4 anos. George não contestou nada. Aceitou pagar a pensão de alimentos, mas deixou bem claro que não estava interessado na custódia partilhada. As suas palavras exatas para minha mãe foram que a carreira dele tinha de ser a prioridade naquele momento. Depois do divórcio, a minha mãe e eu mudamos-nos para um pequeno apartamento de 2 quartos, do outro lado da cidade. Ela voltou a trabalhar como secretária numa escola primária. O dinheiro era escasso, mas a minha mãe dava sempre um jeito. George mudou-se para o Colorado por causa de uma nova oportunidade de emprego. Ao início, ele visitava-nos de alguns em alguns meses, levava-me ao parque ou íamos tomar um gelado. Lembro-me de ficar tão entusiasmada por vê-lo, que me sentava à janela horas antes de ele chegar. Mas com o tempo, essas visitas foram ficando cada vez mais raras. Quando eu tinha 9 anos, pararam por completo. Tentei ligar-lhe nos meus aniversários e nas festas, mas ele raramente atendia. E quando atendia, as conversas eram estranhas e curtas. Eventualmente, o nosso único contato passou a ser cartões de aniversário e de Natal com dinheiro dentro. Não havia qualquer mensagem pessoal, apenas a assinatura dele. Entretanto, a minha mãe fazia horas extra para garantir que eu tinha tudo o que precisava. Nunca faltou a um evento escolar, ajudava-me com os trabalhos de casa e, de alguma forma, conseguia juntar dinheiro suficiente para o meu equipamento de softball e os campos de férias de verão. Nunca falou mal do George na minha presença, mesmo quando eu lhe perguntava por que é que ele não queria ver-me mais. Quando eu tinha 13 anos, a minha mãe conheceu um homem chamado James, de 54 anos, numa angariação de fundos da escola. James era pai solteiro com um filho, Oliver, que agora tem 25 anos e andava na mesma escola que eu. James trabalhava como professor de trabalhos manuais. Começaram como amigos e começaram a namorar alguns meses depois. James era diferente de qualquer homem com quem a minha mãe tivesse saído antes. Ele parecia genuinamente interessado em mim como pessoa, ajudava-me nos projetos de ciências, ensinou-me a mudar um pneu e ia a todos os meus jogos de softball. Lembro-me perfeitamente da nossa primeira saída como família. Fomos à feira do condado e o James ganhou-me um pinguim de peluche num daqueles jogos de lançar argolas. Ainda tenho esse pinguim no meu armário. A minha mãe e o James casaram-se quando eu tinha 15 anos, e recordo esse dia como um dos mais felizes da minha vida. Quando eu tinha 17 anos, o James adotou-me legalmente com o meu total consentimento. George assinou a cessão dos seus direitos parentais sem hesitar, quando lhe enviaram os papéis. Desde então, o James esteve presente em todos os momentos importantes, ensinou-me a conduzir, ajudou-me a mudar para o dormitório da universidade e sentou-se orgulhosamente na cerimônia da minha graduação. Ele tem sido o meu verdadeiro pai, em todos os aspectos que realmente importam. O filho dele, Oliver, e eu éramos um pouco estranhos no início, mas acabamos por desenvolver uma relação de irmãos. Ainda hoje trocamos mensagens com regularidade e reunimos-nos nas festas. Conheci o Austin no meu 3º ano de universidade. Tivemos uma aula juntos e fomos emparelhados para um projeto semestral. A amizade transformou-se em algo mais, e já estamos juntos há 6 anos. O Austin sabe tudo sobre a minha história com o George, e sempre foi compreensivo com os problemas de confiança que surgiram devido ao abandono. No ano passado, o Austin pediu permissão ao James antes de me pedir em casamento. Isso significou o mundo para mim, mostrou que o Austin entendia quem era o meu verdadeiro pai. O pedido foi perfeito. O Austin recriou o nosso primeiro encontro a sério, terminando no mesmo café onde passamos horas a conversar. Nessa noite, quando começamos a planear o casamento, nunca tive qualquer dúvida de que o James me levaria ao altar. Ele conquistou esse direito por estar ao meu lado nos últimos 15 anos.
E é aí que começa o problema atual de alguma forma. O George soube do meu noivado através do primo da minha mãe, que ainda está em contato com ele pelas redes sociais. Na semana passada, do nada, o George ligou-me. Eu não ouvia sua voz há quase 2 décadas. Deu-me os parabéns pelo noivado e disse que adoraria ir ao casamento. Antes de eu sequer conseguir processar o facto de o estar a ouvir depois de tanto tempo, ele acrescentou que estava ansioso por levar a sua pequena ao altar. É preciso ter muita lata para desaparecer durante 20 anos e achar que vai ser o pai orgulhoso no meu casamento. Começou a recordar as vezes em que me levava ao parque quando eu era pequena, como se essa única memória compensasse por não ter estado presente na minha vida inteira. Depois de me recompor, agradeci-lhe a chamada, mas disse-lhe com firmeza que seria o James a levar-me ao altar. O George ficou imediatamente zangado, dizendo que tinha esse direito por ser o meu pai biológico e que o James não tinha nada que estar ali. Eu disse-lhe que esses direitos ele perdeu no dia em que decidiu deixar de ser pai, e enterrou-os no dia em que assinou a cessão dos seus direitos parentais ao James. Desde essa chamada, o George tem me ligado e enviado mensagens constantemente. Também entrou em contato com a minha mãe e outros membros da família, a tentar que fiquem do lado dele. A minha mãe e o James disseram-me que apoiarão a decisão que eu tomar, mas eu já lhes disse que a minha decisão está tomada, será o James a levar-me ao altar. A minha mãe fica visivelmente estressada sempre que se menciona o nome do George, provavelmente a reviver todas as dificuldades do casamento. O James tenta disfarçar, mas eu consigo ver que lhe dói a simples sugestão de que ele devia dar lugar a um homem que me abandonou. Na minha cabeça não há qualquer dúvida, e já o disse várias vezes. Mas acho que o James ainda se sente triste ou até culpado por isto, o que também já lhe disse que é absurdo. Para ser clara, disse-lhe exatamente: tu és o meu pai, e tu é que me vais levar ao altar. Nem sequer sei quem é esse tal de George. E sinceramente tenho memórias muito vagas da infância, mas é só isso. Para mim, seria o mesmo que parar um estranho na rua no dia do meu casamento e pedir-lhe para me acompanhar ao altar. Seria igualmente estranho. Não me importa que o George queira agora estar presente na minha vida, ou o que quer que ele ache que está a fazer. Mas é claro que o plano original se mantém. A atualização hoje, o George apareceu no meu apartamento sem aviso prévio, numa tarde de sábado. O Austin estava fora, à procura de um fato para o casamento, porque os que ele tinha já não lhe serviam, então eu estava sozinha. Quando abri a porta e vi o George ali parado, fiquei completamente paralisada. Até demorei um pouco a perceber que era ele. As minhas lembranças dele eram de quando eu era pequena e de algumas fotografias, por isso, não foi como se tivesse aberto a porta ao meu pai de toda a vida. Ele queria pedir desculpa, ainda que de forma atrapalhada, pela sua ausência na minha vida. Afirmou que lamentava profundamente não ter estado presente, e que este era o melhor momento para consertar as coisas antes que fosse tarde demais, já que eu ia casar-me e começar uma nova vida. Também disse que queria fazer parte dessa nova fase e recomeçar comigo do zero. Trouxe álbuns de fotografias antigos e perguntou se podíamos vê-los juntos. Aceitei a contragosto, mais por surpresa do que por vontade. Os álbuns apenas confirmaram aquilo que eu já sabia. Havia algumas fotos de quando eu era bebê e criança pequena, e depois nada. Até uma fotografia da minha formatura no secundário, que a minha mãe deve ter lhe enviado. Fora isso, havia um vazio de mais de 15 anos sem qualquer registro da minha vida. Sem peças de teatro escolares, sem eventos desportivos, sem aniversários nem festas. Ouviu relembrar as poucas memórias que tinha de quando eu era muito pequena, mas era só isso, e não era muito. Quando voltou a mencionar que queria acompanhar-me ao altar, eu disse-lhe que a decisão já estava tomada e que o James já sabia que teria essa honra. O James iria levar-me ao altar e ponto final. A mudança de atitude foi instantânea e assustadora. O seu ar de bom moço desapareceu de imediato e começou a gritar comigo. Chamou-me ingrata porque, segundo ele, mesmo não tendo estado presente, tinha trabalhado e pago a minha pensão de alimentos, e que eu, no mínimo, lhe devia isso. Sim, pode ter pago a pensão, mas foi só isso, e apenas porque um juiz o obrigou. Não foi porque me amasse ou algo do gênero. Entretanto, a minha mãe lutou durante anos para me criar sozinha, e depois apareceu o James que partilhou essa responsabilidade. Não há qualquer comparação, e eu não lhe devo absolutamente nada. Disse-lhe claramente que não me importava com o que ele achava que tinha direito, ele não tinha nenhum, e se achava que tinha que me processasse. Mas pelo que eu sabia, não existia qualquer direito por ser um pai horrível, ausente e narcisista. Ele ameaçou aparecer no casamento na mesma e fazer uma cena se não conseguisse o que queria. O seu acesso de fúria trouxe-me recordações da infância, ouvi-la gritar com a minha mãe através das paredes da nossa antiga casa. As mesmas táticas de intimidação, a mesma versão distorcida da realidade. Pedi-lhe que saísse. Ele recusou. Disse-lhe que chamaria a polícia se não saísse imediatamente. Ainda assim não se mexeu. Então peguei no meu telemóvel e disquei 911. Só então ele se dirigiu para a porta, ainda a resmungar sobre a minha falta de respeito e como eu me iria arrepender daquilo.
Apresentei um relatório à polícia depois de ele sair. O Austin chegou à casa mais cedo quando o avisei. Todo o incidente deixou-me bastante abalada. Mas se havia alguém que ainda achava que o George devia acompanhar-me ao altar só por ser meu pai biológico, como alguns comentaram, acho que isto acaba com qualquer dúvida. Este homem não mudou nada. Continua a ser a mesma pessoa egoísta que virou costas à sua filha sem olhar para trás. Desde o incidente, tomamos várias precauções. Contratamos segurança adicional para o casamento e fornecemos uma fotografia do George. Também informamos todos os fornecedores sobre a situação, para que não divulguem nenhuma informação se alguém telefonar a perguntar. Um até nos disse, não se preocupem, não é a nossa primeira vez. Isso deixou-me nervosa. Quer dizer que há mais gente como o George por aí? Contei à minha mãe e ao James o que aconteceu. A minha mãe ficou furiosa e o James parecia tanto zangado como preocupado. O James disse que se sentia culpado por ter causado este conflito, mas eu disse-lhe que o único culpado era aquela pessoa que ousava chamar-se de pai, porque até o momento tudo estava bem. Tudo isto é resultado da incapacidade do George em aceitar as consequências das suas decisões. O James e eu tivemos uma longa conversa depois disso. Disse-lhe o quanto estava grata por tudo que ele fez por mim ao longo dos anos. Lembramo-nos do projeto da Feira de Ciências que ele me ajudou a fazer no secundário, que ganhou o primeiro lugar. Do concerto horrível do coro da escola a que ele assistiu com um sorriso no rosto. Da forma como me ensinou a verificar o óleo no meu primeiro carro. Estas não foram grandes demonstrações de afeto, foram apenas os gestos cotidianos de um pai que se preocupa. Um pai presente. Ambos ficamos emocionados durante essa conversa, mas foi algo muito curador para os dois. O Austin tem sido maravilhoso em tudo isto. Sugeriu que tirássemos uns dias depois do casamento para irmos a um lugar tranquilo, separado da lua de mel que será mais tarde, só nós os dois, para relaxarmos depois de todo este estresse. Um fim de semana só para nós. Ele também tem atendido às chamadas e mensagens das pessoas que perguntam sobre a situação, para que eu não tenha de lidar com isso. Hoje estou grata pela minha verdadeira família, a minha mãe, o James, o Oliver e em breve, o Austin. Eles mostraram-me o que significa realmente ter uma família, através das suas ações, não apenas pelas palavras ou pelo ADN. Eu não preciso de mais ninguém além deles. Atualização 2: o nosso casamento é já daqui a uma semana. A situação com o George continua tensa, mas seguimos em frente com os nossos planos. Há 2 semanas, recebi uma carta de um advogado que dizia representar o George. A carta afirmava que o George estava disposto a tomar medidas legais para impedir que o James me acompanhasse ao altar, invocando seus direitos parentais. Acho que este homem vai morrer agarrado à literalidade, porque quando eu disse isso, foi claramente em tom de brincadeira. Ninguém processa alguém por uma coisa destas. Ainda assim, enviei a carta a um advogado, que me explicou que este tipo de correspondência não passa de uma tática de intimidação. Tentam fazer com que a pessoa ceda só para evitar complicações legais. No que diz respeito à carta do George, não há qualquer direito parental. Sou maior de idade, e mesmo que não fosse, ele já abdicou desses direitos há anos. O advogado também me ajudou a redigir uma carta de cessar e desistir, avisando o George de que qualquer assédio adicional ou tentativa de interferência no casamento resultaria em medidas legais. A carta de cessar e desistir não o travou. Ele continuou a sua campanha através de outros canais. A minha dama de honor, Carly, recebeu uma mensagem de alguém que alegava ser um antigo amigo meu da universidade, a pedir a morada do local do casamento para enviar uma prenda surpresa. Felizmente, a Carly enviou-me uma mensagem antes de responder. Afinal, tratava-se de uma conta falsa criada pelo próprio George. Só o facto de ele tentar algo assim já me aumentou o estresse, e eu já estava suficientemente ansiosa por causa do casamento. O estresse tem afetado a minha saúde, tenho tido dificuldade em dormir e sinto-me constantemente em alerta. O Austin sugeriu que adiássemos o casamento, mas eu recusei. Não quero dar ao George a satisfação de saber que conseguiu interromper os nossos planos. Além disso, ele continuaria a tentar estragar tudo mesmo que o casamento fosse noutra data. Fizemos alguns ajustes aos nossos planos. Mudamos o local da cerimônia para um espaço com melhor segurança. A recepção já tinha segurança contratada e esperamos que isso seja suficiente para não correr riscos com o George. Não é o casamento que inicialmente planeamos, mas neste momento, só quero casar-me com o Austin sem mais drama. A minha mãe tem sido uma verdadeira super-heroína em tudo isto. Assumiu a maior parte da organização do casamento quando comecei a perder noites de sono, coordenou com os advogados e tem sido o meu principal apoio emocional. O Austin partilhou mais detalhes sobre o casamento dos pais, coisas das quais ele me protegeu quando eu era mais nova. Isso ajudou-me a compreender melhor por que razão ele deixou o George e reforçou ainda mais que estou a tomar a decisão certa. Os pais do Austin também têm sido um grande apoio, ofereceram-se para ajudar a cobrir os custos da segurança adicional do casamento. A irmã do Austin tem estado encarregue das redes sociais, caso George faça alguma publicação ou tente expor alguma coisa.
Todo este processo acabou por nos aproximar ainda mais, a mim e ao Austin. Tivemos muitas conversas noturnas sobre família, lealdade e o que queremos para o nosso futuro. É claro que não queremos tornar-nos como George. Estamos a tentar focar-nos nos momentos positivos, no meio de todo este caos. Ontem à noite tivemos um jantar calmo em casa, só nós dois. Falamos sobre o nosso primeiro encontro, as nossas memórias favoritas juntos e as nossas esperanças para o futuro. Foi exatamente o que eu precisava neste momento, e ele preparou tudo especialmente para mim. Não podia amá-lo mais e não podia desejar outra coisa senão casar-me com ele. O Oliver também tem sido espetacular. Ajudou com os preparativos finais do casamento e prometeu estar atento ao George no grande dia. Ele não é um homem muito grande, mas praticou desporto na juventude, e pelo que já vi do George, acho que o consegue atirar ao chão com placagem sem muito esforço. O nosso advogado também está a tratar de apresentar uma queixa contra o George por violar a ordem de cessar e desistir. Já sabíamos que aquela ordem não iria fazer grande coisa, mas fazia parte da estratégia legal, para que quando ele tentasse algo mais, tivéssemos base para agir judicialmente. Atualização 3. Olá! Já passaram 2 semanas desde o dia do nosso casamento, e é com prazer que posso dizer que apesar de todo o drama que antecedeu o grande dia, a cerimônia em si foi absolutamente perfeita. Na manhã do casamento acordei com uma mistura de emoção e nervosismo. Enquanto me arranjavam o cabelo, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem da equipa de segurança que contratamos. Informaram-me que tinham visto o George a conduzir em redor do parque de estacionamento do local. Fiquei logo preocupada. Por um momento, pensei que todos os nossos preparativos não teriam servido de nada. A equipa de segurança interceptou o George antes que ele pudesse chegar à entrada do edifício. Segundo o que me contaram mais tarde, ele tentou argumentar que tinha todo o direito de ver a filha casar-se. A segurança deu-lhe 2 opções, sair voluntariamente ou ser escoltado pela polícia para fora da propriedade. Felizmente ele escolheu sair. Depois de confirmarem que o George tinha ido embora, consegui finalmente relaxar e concentrar-me em preparar-me. A minha mãe ajudou-me com o vestido e ambas nos emocionamos ao ver-nos ao espelho. Anos de preocupações pareceram derreter-se naquele instante. Quando chegou a hora da cerimônia começar, o James veio ao meu camarim para me acompanhar. Estava visivelmente emocionado por me levar ao altar, e eu também estava. Deixei escapar algumas lágrimas enquanto começávamos a caminhar em direção ao salão da cerimônia. Ele apertou a minha mão antes de a colocar na do Austin, e o orgulho nos seus olhos disse tudo o que as palavras não conseguiam expressar. A cerimônia em si foi linda. Mantivemos-la curta, mas significativa com votos pessoais. Não tivemos outra visita do George durante a cerimônia, por isso pudemos casar-nos em paz, sem interrupções. Infelizmente não posso dizer o mesmo sobre a recepção. Embora não soubéssemos de nada no momento, a segurança informou a minha mãe, e ela optou por não me dizer nada para não me preocupar. Durante a recepção, o James fez um brinde que fez toda a gente chorar, ou pelo menos, assim me pareceu, porque eu certamente estava em lágrimas. Falou sobre a honra que foi ser o meu pai e o quanto estava feliz por dar as boas-vindas ao Austin na nossa família. O baile pai-filha com o James foi o ponto alto da noite. Agradeci-lhe por ser o pai que sempre precisei, e ele disse-me que ser meu pai tinha sido o maior presente da sua vida. O resto da recepção foi repleto de danças, risos e conversas com os nossos amigos e familiares mais próximos. Soube tão bem, e o estresse começou a desaparecer à medida que a noite avançava. Cheguei até a esquecer-me do George por uns momentos e consegui realmente aproveitar. Mas depois soube que o George tinha tentado fazer o mesmo na recepção. Só que desta vez a equipa de segurança já tinha ordens para chamar a polícia. Assim que ele começou a rondar, à procura de forma de entrar, a polícia chegou e escoltou-o, mais precisamente, levou-o para uma cela onde passou a noite. Ele continua a enfrentar problemas legais relacionados com o processo movido pelo nosso advogado, mas ainda não há novidades. Sabemos que já foi notificado, e isso pode ter motivado a sua presença na recepção. A parte que mais lhe importava era levar-me ao altar, e isso já tinha acontecido sem ele. O Austin e eu fizemos a nossa pequena escapadinha, como planeado. Foram apenas 3 dias numa cabana junto ao lago, a poucas horas de distância, mas foi exatamente o que precisávamos depois de meses de estresse. Manhãs calmas com café na varanda, longos passeios à beira do lago e noites a falar sobre tudo e sobre nada. Não tenho qualquer arrependimento por ter sido James a acompanhar-me ao altar. Tudo que o George fez só serviu para me mostrar com mais clareza o contraste entre um verdadeiro pai e aquele homem a quem chamam George. Agora estamos a adaptar-nos à vida de casados, e está a ser maravilhoso. Estamos a planear a nossa lua de mel oficial para o final deste ano. Uma viagem de 2 semanas a Portugal com que temos sonhado há anos. Atualização 4. Vou começar com boas notícias. Mas agora que penso nisso, quando alguém fala em boas notícias depois de um casamento, talvez se esteja a referir a uma gravidez, mas não é esse o caso. Embora depois da lua de mel, quem sabe?
A boa notícia é que conseguimos um upgrade na nossa lua de mel, e outras coisas também, graças ao processo judicial contra o George. E não é só pelo facto de ele ter tentado entrar no nosso casamento ou por todo o estresse que causou antes da cerimônia, mas também por algumas coisas que aconteceram depois. Vamos voltar ao ponto onde deixei, depois de regressarmos da nossa mini lua de mel. Tudo estava muito calmo para mim, já tínhamos passado o casamento, e agora não havia tanto estresse. Primeiro, pelo casamento em si, e depois porque pensamos que o meu pai biológico aceitaria a derrota. Foi muito otimista da nossa parte pensar assim. Primeiro ele veio ter comigo para perguntar se me parecia bem estar a processá-lo depois do que eu lhe fiz, ou seja, não o deixar levar-me ao altar. Disse-lhe que não me importava com o seu ego frágil, e que se ele agora percebia que desperdiçou a sua oportunidade de ser pai, então esse era um problema com o qual ele tinha de lidar, não eu. Não lhe ia dar esse favor só para que ficasse com a consciência tranquila ou para que não se sentisse tão mal consigo mesmo por ter abandonado a filha. Também lhe garanti que continuaríamos com o processo, e que eu estava a gravar a conversa, porque isso também fazia parte da violação da ordem de cessar e desistir. Por fim, ameaçou-me dizendo que um dia eu podia perder tanto Austin como James e que não teria o meu pai biológico para me apoiar. Não sou profissional de saúde mental, mas acho que o meu pai está incomodado ou ciumento ou compara-se com eles, porque até agora, tanto James como Austin têm sido bons pais e bons maridos, respectivamente. E ele vê que não conseguiu ser nenhum dos dois. Talvez esta tenha sido a sua última oportunidade de o tentar, mas ele desperdiçou-a. Porque talvez eu tivesse aceitado tê-lo no casamento como um simples convidado, ou até reconstruir a nossa relação depois, desde que ele se tivesse aproximado de forma razoável e sem exigências absurdas. Mas tudo que ele fez foi piorar as coisas, e agora já não há retorno possível. Depois disso foi falar com o Austin. Fez isso durante o horário de trabalho dele. Foi confrontá-lo dizendo que um dia, como pai, ele ia querer que os seus filhos o ouvissem. E que o que o Austin tinha feito, ou seja, não me convencer a mudar de ideias, tinha sido um erro. Que ainda estava a tempo de resolver as coisas e tê-lo como aliado, como um sogro que o respeita e que está do lado dele. Chegou até a dizer que aceitaria que o Austin lhe pedisse a minha mão, mesmo depois do casamento, apenas porque eu respeitaria por falar comigo. O Austin disse-lhe várias coisas, mas a frase que me ficou na cabeça e que acho importante foi: já pedi a mão da minha noiva ao James, que é a quem cabe esse papel. Saiu com ameaças semelhantes às que me tinha feito a mim. E talvez por causa do comentário do Austin, foi ter com o James. E aí, as coisas não acabaram da mesma forma que nas visitas anteriores. Porque não o George foi com intenções de confronto e o James, apesar de ser um homem sentimental, como algumas pessoas comentaram, ainda assim sabe defender-se. Ser sensível e emocionar-se com as pessoas que ama, e que o amam, não significa que não saiba impor-se. Ele praticou boxe na universidade. Antes de o deixar a chorar, tiveram uma discussão em que o George o acusava de tudo e mais alguma coisa. Só faltou acusá-lo de lhe ter roubado o gato, se é que o George tem um. Num determinado momento chamou Vaca a minha mãe, e chamou-me a mim de mimada e idiota. O James mandou-o embora naquele instante. Tudo aconteceu no jardim da frente da casa do James, porque nem sequer o deixou entrar. E o George levou isso como uma provocação, como se o James não estivesse a levar a sério. O George disse: era bom que começasses a levar-me a sério, porque pode sair-te muito mal se continuares com essa tua pose de bom rapaz. O James respondeu que não se importava com o que ele pensava e que se fosse embora imediatamente. O George não gostou do comentário e acabaram aos murros. O James praticou boxe, mas não é nenhum campeão mundial. Por isso levou uns quantos socos. Mas segundo o próprio James e a minha mãe, o George levou ainda mais. A minha mãe disse que esses socos estavam atrasados. Que o George os merecia desde o dia em que lhe foi infiel e me abandonou. Mas que estava feliz por ter sido o James a dá-los. E com tudo isso reforçamos o processo judicial, como se fosse um peru a engordar até ao dia de ação de graças. Com isso, conseguimos não só melhorar a lua de mel, mas também pagar o depósito para uma casa nova. Agora vamos viajar por outros destinos da Europa, não apenas Portugal. E quando voltarmos teremos uma casa à nossa espera. A minha mãe e o James até se ofereceram para decorar como segundo presente de casamento. A nossa viagem é dentro de um mês, e quando regressarmos, o James não terá apenas umas cervejas frescas no churrasco que vamos organizar em sua honra, com cartas a dizer: James, o campeão, mas também a oportunidade de contar toda a história da luta quantas vezes quiser. Sabemos que ele provavelmente não o fará, mas se quiser gabar-se disso pode fazê-lo. Estou ansiosa pela lua de mel, claro, mas estaria a mentir se dissesse que não estou ainda mais entusiasmada com esse churrasco para celebrar o James. Além disso, planeamos comprar-lhe uns chocolates durante a viagem, porque sabemos o quanto o meu verdadeiro pai os adora. O James é um fã de chocolates, e é muito bom a comê-los. E embora ele não o admita, também é muito bom a dar uns bons socos no George.